faremos com certeza, haverá libertação, a fome haverá, não, violência haverá, não, a nossa terra terá vida abundante, carne gigante, trouxe a plenitude do amor. Muito da necessidade de somar forças é porque a nossa voz não é a maioria nas instituições religiosas que a gente faz parte. Como que você vai debater Estado laico com as igrejas? Nossa, a igreja é a maior defensora de um não Estado laico. A igreja ela vai morrer se a sua essência, né, o ecumenismo em si e a opção pelos pobres e desfavorecidos, ela não for a base assim, da igreja. Tem jovem na nossa comunidade que está sendo assassinado pela polícia. Como é que a gente conversa? Gente pentecostal, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, católico e umbanda. A partir de uma realidade muito concreta, né? Que toca o estômago de todo mundo, né? Que a gente possa resgatar alguns princípios que se tem nas comunidades tradicionais. Do cuidado com o outro, do reconhecimento do outro no dia a dia. A Reju, ela é uma iniciativa do próprio Fórum Ecumênico Brasil, que depois Fórum Ecumênico ACT Brasil, muito ligado a duas frentes, né? Primeiro é articular jovens de diversas espiritualidades na incidência política. Então, de religiões cristãs, jovens espíritas kardecistas, budistas, representação também das religiões de matriz africana e jovens que não têm nenhuma vinculação religiosa. No momento que se pensa que pertencemos a Oikos, que é a nossa casa comum e que é o planeta e que ninguém está fora do planeta Terra, então todos podemos fazer ecumenismo, independente de ser cristão ou não. Eu era da Pastoral da Juventude, né? E eu falo para as pessoas que hoje eu me converti ao ecumenismo. Eu me converti ao ecumenismo. Sou de confissão católica, romana, mas para mim é muito estreito pensar numa linha só e vivenciar, de repente, uma única espiritualidade, né? Caminhamos pela luz de Deus, se Tem 4 grandes eixos de atuação, muito ligado às pautas históricas do movimento ecumênico, né? O primeiro delas, superação de intolerâncias. Intolerância religiosa, homofobia, lesbofobia, transfobia. Segundo, juventude e equidade de gênero, a perspectiva do feminismo, que articula também a Reju. Um terceiro, juventude e justiça socioambiental. Isso muito incorporado depois das cúpulas Cúpula dos Povos, né, aquele circuito inteiro ali, né? E o quarto eixo da Reju é enfrentamento à violência e extermínio contra a juventude negra. Companheiros do movimento comunitário, do segredo, companheiros da juventude, na luta contra a guerra de Bush. Aqui o raciocínio obedece a outra lógica. Será que não é sua ideia de mundo que é pré-histórica? Viver bem todos queremos, mas vale o sacrifício. Enquanto raça não merecemos, resta é ter prazer no ofício. A fita aqui não é serva, churras, bolas, baralho. São nossas próprias regras, horários, meu chapa é trabalho. Saiba tudo que é sólido, desmancha no ar. Quero mais é ver o que tá estagnado mudar. Aí desde quando eu assumi, né, a Reju ano passado, eu já peguei de cara, assim, como primeira missão, o debate da redução da maioridade penal. Como a gente sabe, assim, eu acho que de 2 em 2 anos é um debate que vem à tona. Toda vez que acontece um homicídio, né, praticado por um menor, né, um adolescente em conflito com a lei, volta o debate todo. Então eu lembro desde criança sempre ouvi falar, né, a redução da maioridade penal, pautado, né. E o Espírito Santo, ele tem um senador que ele pauta isso muito forte, que é o Magno Malta.
Em meados de maio ele começou com propaganda, com camisetas dentro dos cultos, nas igrejas, pautando mesmo a redução da maioridade penal. E enquanto Reju, a gente conversando, né, via Skype, Facebook e tal, decidimos que a gente traria essa pauta também para a Reju, sim, né? A Reju já tem compromisso com a questão do extermínio da juventude negra, então só vem a somar, né? Menor é uma ova! Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Mas a lei diz que ele tem esse direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Deus me acuda. Diz a ele que você tem direito de estuprar. Faz isso, mata, sequestra, invade o banco. Faz a sacanagem que você quiser, que ninguém pode com você. Os números são muito alarmantes, são preocupantes, mas ao mesmo tempo, onde estão esses jovens, né? Ora, a juventude se coloca como o papel de vítima, mas também autora desse tipo de violência. E se chega ao extremismo de grupos mesmo de extermínio, né? Que são ideologicamente formados ou motivados a matar. E aí vai o caso, por exemplo, de 2 chacinas que aconteceram na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, onde a Reju atua. Foram assassinados, acho que 5 jovens, pobres, negros, que estavam numa praça, que há 7 anos atrás tinha acontecido um extermínio de jovens também. E o cenário é aquele, né? Os jovens conversando, experienciando o lazer, o ócio, a liberdade de ser jovem, né? Durante a noite, chega um grupo e metralha e atira em todo mundo. Brasilândia, Embu, Tiradentes, Grajaú, nordestinos, Zulus, neste Brasil que estou muito mal. Querem reduzir a maioridade na maior crueldade com toda frieza. O que a Reju fez? Como nós temos esse ponto aí de atuação, esse grupo, da Rio de São Paulo, especialmente da Brasilândia, coletou as informações, passou para o grupo nosso nacional, que tem no Facebook, que é a onda do momento, né? Isso viraliza, todo mundo aponta, lê igreja, escreve em jornal, todos os canais possíveis para denunciar o caso do extermínio. Aí, sobre a redução da maioridade penal, a minha ideia é a seguinte, mano. Se não bastasse uma educação falida e sermos conhecidos como o país do carnaval, agora querem implantar a redução da maioridade penal. Pra quê? Para escolas vazias, presídios lotados, celas entupidas de pobres e favelados? Sou a favor da punição pra todos, tio, não só pro gueto. Rico não fica preso, bêbado na direção, segue sem direção, mata sem moderação, paga suas fianças e ganha libertação. País do sem noção acha mesmo ter solução? Cadeia para os pobres, menores infratores, liberdade para os ricos, maldita lei podre. Sou contra a sua lei, mas a favor da solução. Sou contra a sua lei que carrega acepção. Você quer fazer o certo? Então comece agora. Tranque-se na cela e jogue a chave fora. Manda prender seu filho com entorpecente na escola. Chama sua esposa, cúmplice das suas tramóias. Quero ver de ponta a ponta vocês cumprir esse legado. Num ambiente podre que é o sistema carcerário. Lei que condena pobre, mas favorece rico. Francamente eu sou contra e considero como lixo. É isso. A gente não está sozinho, sabe? A gente bebe de outras fontes que estão para trás de nós, né? E que a gente tem que se aproximar desse poço, aquela metáfora tão forte na teologia latino-americana, né? Beber do próprio poço, beber no poço dessas histórias do movimento ecumênico nos ajuda, sabe? Nesses 50 anos foi marcante assumir essa campanha, porque embora a gente comece desde o movimento ecumênico saber dessa vinculação e pesquisar a gente, isso toca mais, né? Isso, assim, eu estou lutando aqui na memória da Eleni Guariba também, sabe? Eu estou junto na história, que a história não morreu, né? A história permanece nessa memória e tudo mais. Pensar que naquela época e hoje a gente está resistindo ao poder que está aí. E aí, assim, é esse o caminho mesmo, né? Não dá para se conformar, não dá para desistir de viver. A gente tem que fazer esses enfrentamentos e aí eles estão articulados. A gente tá aí, pode estar na rua pelo direito das mulheres, contra a intolerância religiosa, dos direitos LGBTs, porque a galera lutou contra a ditadura.
né? Senão, se a ditadura tivesse aí até hoje, a gente não poderia nem tocar nesses assuntos, como não pôde naquela época, né? Estamos num novo paradigma, estamos numa outra conjuntura. Aquela época a briga era por querer protestar, querer estar nas ruas, querer participação popular. E de certa forma nós conseguimos isso, né? De certa forma nós conseguimos uma certa participação popular. E aí os paradigmas vão sendo outros. Mas essa participação popular vem sendo abafada, né? Com os movimentos mais conservadores da política, os movimentos mais conservadores das igrejas, das religiões. Então vem sendo abafada como forma de calar mesmo, como foi feito nessa época da ditadura. Os jovens hoje, né, a juventude hoje, muitas vezes não sabe como reagir ao que se passou na década de 60, 70, pelo modo em que a memória ela é preservada ou ela é reproduzida de acordo com o meio em que esse jovem se encontra. Venho de uma região, por exemplo, que o período ditatorial foi benéfico, né? Ele promoveu um grande desenvolvimento. Então a ditadura ela é retratada como um período nostálgico e muitas vezes positivo. Então é preciso toda uma desconstrução social, porque muitos acham que isso realmente não existiu, ou se existiu não foi daquela forma. Então acho que as realidades do Brasil é que influenciam muito isso, mas não que o jovem não queira refletir sobre isso, mas a mensagem e a forma de como esse período ainda ele é exposto, questionado e colocado para a juventude, que ela é ainda muito distorcida. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se antes, com a juventude ecumênica da ditadura militar, havia grampos de telefone, havia perseguição ali, sempre tinha um P2 no meio da galera, tinha que estar percebendo quem era quem. Hoje não é diferente. Hoje a gente tem que estar sempre observando quem está no meio da gente, que tipo de coisa que a gente fala, que tipo de articulação a gente faz, né? E é uma pena, porque nenhuma dessas articulações são articulações criminosas. Nenhuma dessas articulações são articulações criminosas. São articulações constitucionais, inclusive. Está previsto na Constituição que é possível se manifestar, né? Eu vejo assim que o que aconteceu no passado, nós devemos lembrar hoje, replicar, não só lembrar para não esquecer, mas lembrar para fazer diferente. E que a gente olha para a nossa história do hoje, a gente vê que as mesmas coisas vão se repetindo. A mesma opressão, a mesma perseguição nas igrejas acontecem quando você tem um ministro, um pastor que ele traz um diálogo mais aberto, onde ele recebe o homossexual, onde ele recebe o diferente. O conselho da igreja rapidamente ele dá um jeito de tirar esse pastor, né, de dar um jeitinho. E a juventude, às vezes, ela não consegue nem se posicionar dentro da igreja e colocar isso, né? Tentar. Ela não tem voz em alguns espaços, né? Então, ela tem medo também, na verdade. Então, é olhar para essa juventude que não teve medo, que se posicionou, que foi contra. Alguns se foram, outros se foram com a idade, com o tempo. A juventude não perder as esperanças, porque enquanto tudo parece estar perdido, na verdade não está. Eu tenho o lema que eu falo que no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou ao final ainda, então vamos continuar que vai chegar lá. Senhora liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas, abre as asas sobre mim, ó Senhora liberdade. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada.
Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora Coralina. Eu acho que é o ponto que a Reju se motiva e que o jovem que está na Reju é motivado a participar. Encontrar no outro aquela motivação que pode ser também levada por uma experiência de uma mística que se trabalha em conjunto, que é construída em conjunto, e se sentir parte desse novo meio de organização. Que muitos daqueles que se dizem religiosos às vezes têm discursos fundamentalistas que são muito mais desumanos ou são desumanos, com um jovem que tem sua espiritualidade particular ou que não tem nenhuma religião, mas faz um trabalho ótimo que beneficia a comunidade e tem uma compreensão muito mais profunda do sentido de direitos humanos e de pautas, né, sociais que vão beneficiar a realidade. Tem pontos bem localizados, claro, que dão insights para nós de isso pode ser um caminho possível. Então tem jovens, especialmente na Reju Espírito Santo, que são da Assembleia de Deus, que são articuladas pela Reju, com todas essas pautas. Olha assim, isso é o pastor, né? Isso é a comunidade. Assim. O pastor e o que a comunidade pensa é uma outra coisa. Nós lá, o grupo de jovens, achamos que essas pautas que a Reju levanta, com todas as ambiguidades de cada pessoa, sabe, da sua própria trajetória, mas no ponto de vista do Estado, garantir direitos, a gente apoia. Então, anda junto na luta. Eu posso dizer assim que a minha experiência de Reju no Espírito Santo, ela tem um apoio muito forte das igrejas, assim, as igrejas ecumênicas, né, que recebem. E somos sempre convidados a estar levando mensagens para a juventude, a estar participando. A gente está sempre presente a Reju, o trabalho em rede está ligado com todas as outras entidades, organizações, então acaba que, assim, que tudo que acontece a gente é acionado junto, assim, né? Não é nem enquanto Reju, enquanto partido, enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, assim, em todos os aspectos, quando a gente é acionado, você vai enquanto tudo, né? Você veste digamos assim, que a capa de militante, ela fica sempre, né? A gente acredita que as religiões são construtoras também. As igrejas são construtoras. Elas constroem a paz, constroem a justiça. E não é de hoje. É de uma história aí muito grande. Tá aí a juventude ecumênica que tanto batalhou, que tanto foi pra rua nessa época da ditadura, né? Então é essa empatia, essa simpatia que a gente quer levar também para os jovens, que as religiões são caminhos também, são caminhos.